Discursos sociais, né? Pensamentos de Prabhakara Janshakar. A disponibilidade das necessidades básicas da vida tem um papel vital, não apenas para a formação de uma família planetária, como também para o desenvolvimento da personalidade individual. Um problema desse porte deverá ser resolvido sobre uma plataforma mundial. Cada ser humano deve ter certos requisitos básicos garantidos: alimento, vestuário, assistência médica, educação e habitação. Esses requisitos básicos devem ser garantidos para que os seres humanos possam empregar sua energia excedente nas buscas mais sutis. Energia esta que até o presente momento vem sendo utilizada na aquisição das necessidades básicas da vida. Para que esses requisitos possam ser supridos, deve-se garantir suficiente poder de compra. Se as necessidades básicas forem supridas sem a troca por alguma habilidade ou trabalho, a pessoa poderá desenvolver a psicologia da indolência. Ideia e ideologia. Então, fechamos os olhos um pouquinho e refletimos sobre essa mensagem. Bom, Namaskar, boa noite. Muito bom. No encontro passado, a gente falou sobre o capitalismo nas 3 esferas. Foi isso, né? Bom, se alguns não vão lembrar, mas eu falei que o capitalismo ele está em 3 níveis. Temos o capitalismo na esfera física, quando as pessoas não estão tendo acesso às oportunidades de garantir o seu sustento mínimo, que são essas necessidades básicas: roupa, alimentação, moradia, medicamento e educação. Tem o capitalismo na esfera psíquica, quando as pessoas são manipuladas por dogmas e medos e aceitam qualquer escritura como uma verdade absoluta, sem usar o seu senso discriminatório de crítica, né? Seu senso crítico sobre os fundamentos daquelas teorias. Elas se deixam levar pelo nome que é alguma autoridade, assim, sem investigar muito bem. E aí o capitalismo que acontece na esfera espiritual, que ele é representado por aquele tipo de pessoa aquelas pessoas que fizeram práticas espirituais, desvendaram os mistérios, né, da expansão da consciência, do autoconhecimento, só que elas não compartilharam com a sociedade essas ferramentas, elas guardaram todo esse poder espiritual para elas. Então isso é visto como capitalismo na esfera espiritual, né, um egoísmo muito grande. Então, o Shri Shri Anandamurti, ele fala assim, no final desse discurso que eu dei na meditação passada, ele fala que para a gente conseguir entender como avançar, né, como equilibrar isso tudo e resolver isso, a gente precisa estudar o Prout, Neo-Humanismo e Prout. E aí hoje eu trouxe o Neo-Humanismo e Prout, uma introduçãozinha bem breve, né? Esse discurso que eu falei do capitalismo está ali no meu Instagram, dá para vocês olharem depois. E aí eu vou entrar hoje na conversa, então, uma introdução. O que é esse Neo-Humanismo e Prout? Porque eles vão ajudar a gente a encontrar um equilíbrio nessas 3 esferas, física, psíquica e espirituais, que nós somos. Então eu vou pôr aqui na tela uma única slide que tem tudo ali resumido. Não sei como eu fiz isso, mas eu espero que vocês compreendam com muita facilidade. Com certeza sim. É bem fácil. Então aqui, um único slide eu preparei para hoje. A gente tem essa busca do ser humano pelo progresso, né, no nível físico, no progresso com o nível psíquico, atrás de conhecimento, e também progresso no nível espiritual é uma coisa natural nossa. A gente precisa aumentar a velocidade desse progresso. Para aumentar a velocidade desse progresso, a gente precisa colocar em prática algumas coisas, tá? Primeiro, você ter lá uma meta de você alcançar a perfeição. Você tem a meta de alcançar a perfeição, alcançar a consciência suprema. O nosso esforço deve se mover nessa direção. Só que para você mover nessa direção, um equilíbrio é necessário.
né? O equilíbrio no físico, no psíquico e espiritual. No físico, o equilíbrio é você alcançar, suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, né? No nível psíquico, é você expandir a sua consciência, liberar ela dos padrões de pensamentos limitantes e negativos, dos dogmas. Então, o conhecimento intelectual é muito bom nisso, ele ajuda a liberar a nossa mente, para ela expandir. E no nível espiritual, é você desenvolver o desejo, o amor pelo Supremo. Você desenvolver a devoção. E essa devoção vai ser um resultado do equilíbrio físico com psíquico. Então a gente tem esses 3 níveis para colocar em equilíbrio aí, para a gente sair desse nível de imperfeição e alcançar a perfeição. Nesse sentido, no nível ali psíquico, para a gente harmonizar ele, a gente tem a ideologia do neomanismo. Neomanismo que foi proposto por Prabhatra Janshakar, para a gente colocar a nossa psique em harmonia no sentido de fazer ela se inspirar em direção ao sutil, para fazer conduzir, né, os nossos potenciais para a autorrealização. E ali, para alcançar o equilíbrio físico, a gente tem o Prauti, que o Prauti é voltado ali para os seres humanos, é uma teoria socioeconômica preocupada com o desenvolver espiritual de todos os seres, especialmente do ser humano. Então, Prauti é uma sigla que significa Teoria da Máxima Utilização Progressiva, né? Então, a gente vai usar com responsabilidade tudo que é do nível físico, todas as riquezas do nível físico, dos reinos inanimados, né? De uma forma harmônica, sem ser predatória. Vamos usar de uma forma a desenvolver essas tecnologias para ajudar a gente a avançar no campo da intelectualidade, no campo da ciência, né, para expandir aí mais a nossa habilidade psíquica. E essa habilidade psíquica, todo o potencial dela, também vai estar sendo direcionada a pensar e a levar a gente a praticar, a fazer práticas espirituais, né, que direciona a gente no sentido de autorrealização, de você se tornar um com a consciência divina, suprema, um com Deus, ou seja, as pessoas falam, você entrar no estado de iluminação, de samadhi, ou o estado de felicidade permanente, que, né, eu acho que essa linguagem é a linguagem mais acessível, assim, né, quando a gente pensa na felicidade, todo mundo está buscando uma felicidade infinita, né? Então, quando a gente encontrar esse equilíbrio nos 3 níveis, a gente vai estar se movendo no sentido da felicidade infinita, do amor infinito. Então, o neomanismo, ele vem já como uma abordagem psíquica intelectual que vai sustentar a ação de promover um sistema socioeconômico preocupado em atender essas nossas necessidades aí, essas nossas necessidades tridimensionais, né? De ter ali garantido o sustento físico, né, e o desenvolvimento psíquico e espiritual. Nesse sentido, o que tenho aqui uma pergunta, né, então, que é assim, como que esse caminho socioeconômico ele pode satisfazer a nossa espiritualidade? Como que ele vai satisfazer essa espiritualidade? Primeiro, ele precisa romper com todos os tipos de diferenças e todos os tipos de castas que existem, diferenciações. Porque se a gente pega, por exemplo, né, na Índia tem os sistemas de castas, né, a inferior e a superior. E isso é muito ruim, limita o ser humano a se desenvolver nos seus 3 níveis. Então, para Prabhatra Janshakar, ele é muito claro. Ele fala, primeiro tu tem que quebrar todo tipo de diferenciação, discriminação, porque isso não acontece só no plano físico, isso vai ter uma consequência no nível psíquico, né? E isso vai atrapalhar o progresso espiritual do ser humano. Então, você tem que remover essas diferenças, né? E no campo, para a gente conseguir remover isso, aí que está a nossa energia, o nosso combustível, a mente humana, ela precisa, né, tá nutrida com esse sentimento do neomanismo. O sentimento do neomanismo
quando a gente fala humanismo, né, na nossa história, significa ali o homem o centro do universo. Aí vem aquela frase, né, penso, logo existo. Então quer dizer que os seres que não pensam, eles não existem. Então, enfim, o humanismo, ele vem com... Ele teve a sua importância, mas ele ressalta muito o ego humano como superior a todas as coisas, superior a todos os seres, né? O centro do universo. E o neo-humanismo não, ele fala assim, não, esse humanismo tem que se expandir. Ele tem que se expandir e essa preocupação com o ser humano tem que ir além de pensar só em si mesmo. Tem que considerar, né, o reino ali animal e o reino vegetal e os reinos inanimados também. Porque na essência de tudo existe consciência, até nos reinos inanimados existe a consciência. É uma consciência ainda que não vai sentir dor nem prazer, porque ela não tem um sistema nervoso desenvolvido, por exemplo, as pedras e montanhas, né? Ela representa aí um elemento do reino inanimado. Tem consciência, porém não é tão sensível, mas existe. Então, ela só não é sensível porque não tem um sistema nervoso. Mas ela está no seu processo evolutivo, né? A partir do momento, não sei quanto tempo vai demorar, um dia essa consciência vai se desenvolver e vai adotar um corpo mais complexo com mais glândulas, né? Um corpo animal. E dali até chegar na forma humana, né? A diferença é que aqui, né, no reino dos vegetais e plantas, já tem movimento. Né? Já tem movimento, já tem consciência, porém o sistema ainda não, nervoso é muito, muito primitivo. Então a gente pode dizer assim, que não sente tanta dor quanto os animais. Os animais já têm um corpo mais desenvolvido, né? Um sistema nervoso bem mais sensível em funcionamento, então eles sentem prazer e dor, assim como nós. Então, se a gente, considerando isso, com essa visão neo-humanista, né, de que os outros seres têm a sua importância existencial, que os animais sentem dor e prazer também, a gente deve mudar completamente o nosso comportamento de abusar da morte dos animais para suprir as nossas necessidades. Né? Isso remete ao tipo de alimentação vegetariana, né? Você vai cultivar um sentimento, né, de irmandade. Todos os seres têm o seu valor existencial. O meio ambiente é importante. Sem o meio ambiente, por exemplo, se a gente se a gente continuar explorando a água que está no lençol freático através de fazendo poço, né, e tirando aquela água de uma forma assim despreocupada, vai chegar uma hora que essa água ela vai secar e vai ficar um deserto. Então Shri Shri Anandamurti fala assim, não, a gente tem que ter uma preocupação de ser mais sustentável, né, de gerar o mínimo de impacto nesse planeta Terra. Como que a gente pode fazer isso em relação à água, por exemplo? A gente pode preparar tanques e captar água da chuva, utilizar as águas da superfície, não do subsolo. Então, essa é uma visão que a gente precisa começar a desenvolver, precisamos desenvolver, né? Estamos atrasados. E com relação aos animais, a mesma coisa. Porque ele fala assim, os animais têm direito de vida. Eles não devem ser vistos como um objeto para suprir a necessidade humana. Tá certo que o ser humano é mais desenvolvido, então ele tem habilidades intelectuais superiores aos animais, mas isso não justifica, né, o fato da gente fazer uso dos animais para o nosso... da forma como a gente queira, assim, né? Porque os animais também sentem dor, também sentem felicidade, sentem prazer, e eles estão também no seu processo evolutivo, e essa é uma lei natural que eles precisam seguir. Então, o vegetarianismo tá dentro dessa visão, desse sentimento, dessa ideia do neo-humanismo. Porque ele vai contra o tipo de violência, qualquer tipo de violência, né? A não ser que esse animal um dia venha te atacar e a tua vida está sendo ameaçada, aí sim você vai
matar aquele animal. Agora, você matar aquele animal simplesmente para você comer, sendo que existem tantas outras coisas para a gente comer, isso é algo que deveria ser repensado, né? Deveria ser analisado. Não é algo ético, sabe? Não é algo justo, né? Por que a gente, se a gente está com fome, isso é uma reflexão muito interessante. Se a gente está com fome, por que o animal tem que morrer porque a gente está com fome? E por que a gente não pode morrer em vez de matar o animal, sabe? Porque os dois sentem dor. Os dois sofrem, os dois sentem alegria. Por que a gente tem que se colocar como superior? Então, essa é uma questão que mexe, né, com o nosso padrão, com os nossos costumes, os nossos hábitos cultivados, né, até agora. Então, para isso, para a gente despertar para esse senso, né, esse sentimento de neo-humanismo que tem uma visão de fraternidade, de amor e respeito por todos os seres e que vê a vida de uma forma cooperativa, a gente precisa cultivar a prática da espiritualidade. Então, a prática da espiritualidade é o eixo central que vai dar o equilíbrio no mundo físico e no mundo psíquico. Essa prática da espiritualidade, a gente tem como ferramenta para desenvolver ela o Tantra Yoga. Tantra Yoga Tantra é aquilo que libera e expande a mente. Yoga é quando você alcança o estado de união ali com a consciência suprema, né? Então, são práticas de yoga, alimentação sutil, limpeza do corpo, serviço desinteressado, meditação especialmente, porque a meditação vai lá na raiz, na essência da nossa consciência, onde vai acontecer toda a mudança. Então, essa espiritualidade, ela é a avenida, né, que vai manter o equilíbrio entre o mundo físico e o mundo psíquico. Então, nós temos um tripé aí, né, para mover junto. O neo-humanismo é uma asa de um pássaro, o Praut é a outra, e o que vai dar equilíbrio, fazer com que o ser humano se mova mais rapidamente em direção ao progresso espiritual, é a espiritualidade ali no centro. No centro, colocando tudo em equilíbrio, equilibrando ali o mundo físico, psíquico e espiritual, atendendo a nossa necessidade. Então, esse pássaro representa aí, que eu coloquei na imagem, esse equilíbrio. Não tem como a sociedade, o indivíduo ter algum progresso ou a sociedade progredir somente focando nas questões do mundo físico, por exemplo. A gente não consegue... O mundo físico ele é limitado, né? O ser humano tem um desejo infinito por expansão, por felicidade infinita. Não tem como a gente atender esse desejo com o mundo físico que é limitado. As coisas do mundo material, elas são limitadas. Então, a gente precisa viver nesse planeta de uma forma, com um sistema socioeconômico que tem algumas regras, algumas limitações, para que a gente não chegue no caos que está hoje, né? Muitos têm muitas riquezas, poucos têm muitas riquezas e muitas pessoas não têm nada, né? Então isso tem que ser reestruturado. E o Praut é um sistema que atende, que pensa que pensa em todas essas necessidades nossas, assim, e atende, né? A gente pode tem que aprofundar no Praut, conhecer bem o que é o Praut, é muito bom a gente olhar para isso e também entender bem profundamente a essência do neo-humanismo. Então hoje é só uma introduçãozinha, e o Tantra Yoga é a prática da espiritualidade, né? Quando a gente fala espiritualidade, são práticas como essa, por exemplo, de hoje, você cultivar uma atração pelo divino, um amor pelo supremo, né? Através de você vibrar, colocar energia sutil na mente, fazer a meditação direcionando a mente para esse contato com o divino. Então, essa é a espiritualidade, né? Algo prático, muito prático. Aí sim, dessa forma a gente consegue, né? Através desse equilíbrio a gente consegue alcançar o estado da perfeição, essa felicidade permanente.
Então, gente, essa é uma introdução, só para despertar um pouco de curiosidade em vocês sobre o Neumannismo e Prout. Tá tendo agora, vou fazer um convite. Quinta-feira, de 15 em 15 dias, a gente está fazendo um estudo, é gratuito, estudo da filosofia dos Prabhat Rajan-Shakar, e a gente vai entrar no tema do Neumannismo. Então fica o convite, né, para quem quiser acompanhar e se inspirar ali, porque ali quando a gente começa a ter contato, né, com esse tipo de filosofia, a gente começa a se inspirar, a fazer alguma mudança mesmo na nossa realidade, ao nosso redor. E aí, então, temos que cuidar disso, né? Das nossas práticas espirituais e também dos nossos serviços sociais. Nosso tipo de serviço vai ser o resultado das nossas práticas espirituais. Quando você medita, quando você tem uma visão ampla de que todos os seres são filhos, né, da mesma consciência suprema, então você vai querer servir, vai querer cuidar. A meditação que nós fazemos, ela na verdade, um relacionamento amoroso com a consciência suprema, sabe? E aí, desse relacionamento, desse contato que tu vai criando em cada meditação, você vai se nutrindo de amor por todos os seres, porque tudo é criação dessa consciência suprema, tudo é criação de Deus, né? Então, essa meditação nada mais é do que isso. Desse contato, você nutre todas as suas necessidades, você sacia todas os suas sedes, seus anseios. É por isso que fala, a meditação é o remédio para todos os tipos de aflições, porque é uma prática que te leva direto em contato com a fonte, né, criadora de tudo do universo, a fonte da abundância ali de amor, tudo, 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 né? Então é isso que eu tinha para compartilhar hoje. Agradeço, né, a presença, a companhia de vocês. E eu acho que eu consigo ouvir vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta, eu tô com o meu super fone de ouvido que eu posso escutar. Então é isso, gente. Neumannismo e Prout. Então, o Neumannismo, ele é o sentimento de amor por todos os seres. Você expande. É muito bonito. Tá conseguindo ouvir? Bom, gratidão, namaskar. Deu pra ouvir Namaskar. direitinho, ver direitinho? Tá tudo bem? Deu Deu. para ouvir, Didi? Você tá Vamos ver, eu conseguindo vou ouvir? colocar meu super fone aqui de DJ. Tá Fala, ouvindo Tiago. agora? Didi? Agora eu tô ouvindo. Yes! Consegui. É muito ruim, Aê! né? Aí, Namaskar, Didi. namaskar. Agora sim. Obrigado, Agostinho. Eu fiquei curioso com esse grupo de estudos aí que você falou, porque eu cheguei a ler o Manifesto Neo-Humanista já. É um Aham. livro relativamente curto, mas bem complicado. Não entendi a maior parte dele, mas foi extremamente inspirador. As partes que eu consegui entender, até onde ele chegou ali, é lindo, realmente lindo. E eu fiquei curioso de saber como que faz para participar desse grupo de estudos aí. É bem tranquilo, assim. Amanhã, se eu não me engano, amanhã é o dia do nosso encontro. Eu tenho que divulgar isso e eu vou divulgar no Instagram com o login, senha, é só entrar e participar, né? Perfeito, Contribuição é gratuito, mas é espontâneo, então é bem aberto, assim, não tem muita regra, tá? perfeito. Obrigado. Só chegar. Tudo bom, Agostinho? Tudo bom? Eu gosto de ouvir o que tu achou. Eu estava atento aí a esse esquema, Aham, praticamente procura apresentar, mas eu entendi a, a fonte desse pensamento de uma nova economia, uma nova sociedade, etc., é justamente essa relação com o Supremo, né? Com a consciência. exato.
E eu Exatamente. estou meio me babando assim de dizer algumas coisas, porque o estudo do capitalismo, ele realmente ele pressupõe assim um certo conhecimento filosófico, né? Pela constituição desse humanismo que começa em 1500, né? Que coloca o centro de tudo a subjetividade humana, ou seja, o sujeito, o homem, né? O anthropos, que começa lá com Descartes, penso, logo sou, mas vai se desdobrando lá no desejo, logo sou, no Freud, no, no trabalho, logo sou, no Marx, né? No decido, logo sou, do existencialismo, e assim vai, sucessivamente. Essa Aí no... subjetividade fechada, egoísta, individualista, está chegando aos extremos de tem 2.600 pessoas no planeta que têm o equivalente ao capital da metade da humanidade, né? O troço está tão absurdo que, e eu acredito que essas pessoas também não são felizes à medida que só desenvolvem esse aspecto do acumular, do ter, do porque o capital está integrado com toda uma filosofia, com toda uma ideologia que é articulada pelos mitos, pelas novelas, pelos filmes, vamos dizer assim, pelas notícias diárias, pelo sistema educativo que também prepara para isso, para a questão do poder. Ele está perpassado também pelo domínio do homem sobre a mulher, ainda, infelizmente, temos muita coisa. Agora, tudo bem. Na universidade, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar há 40 anos atrás, uma sala de aula possuía 3, 4 mulheres, no máximo, e o resto era homem. Hoje, está se tornando predominante a presença feminina. Então, não que a mulher seja perfeita por si, ela já vem com a mentalidade capitalista também, mas está trazendo algum elemento novo de humanização, né, para essa dimensão. Mas o sistema educacional, de um modo geral, prepara também para essa questão do poder, do possuir, entende? Então, Sim. é um sistema extremamente patológico em todos os sentidos. E a maior patologia é justamente a patologia do afeto, que é a competição, né? O individualismo competitivo. Então, se é guerra total, é todos contra todos, no fundo. E pode ver que, como professor, eu percebia na sala de aula, no momento que a gente faz um trabalho que busca uma integração afetiva das pessoas, as pessoas parecem que estão enxergando um outro universo, né? Com coisas simples, assim, porque não dá para ver a maravilha do ser dentro de um sistema competitivo, né? E por aí vai, tem milhares de coisas, né? E eu ainda relaciono essa doença generalizada do afeto com as patologias que estão aí, com as pandemias, porque a morte Sim. não é só uma morte causada por vírus, bactérias ou coisa assim. A morte também é a morte da pessoa que não é amada, da pessoa que não é nutrida pelo cuidado, pela proteção, entende? Pelo olhar do outro. Então, nós somos extremamente carentes também nesse sentido, né? Claro, eu não tenho essa nova, esse humanismo, né? O humanismo integrado com toda essa visão que eu achei maravilhoso, assim. Tem toda uma ciência, tem toda uma perspectiva social, tem toda uma operacionalidade para chegar ao Supremo, à consciência suprema, que é o que, no fundo, a gente realmente deseja, né? O desejo mais Sim. profundo do ser humano é isso. Com certeza. Seria isso um pouco a minha contribuição. Muito, muito agradecida, Contribuição é Agostinho. comentário.
Sim, não, mas tá ótimo, é isso mesmo, esse é o cenário que a gente encontra. Aí eu fiquei ouvindo aí a sua fala, né? E já compartilhando aqui também, aproveitando ela, Prabhat Rajan Sarkar fala muito assim, né? A mudança educacional tem que acontecer nas crianças. A gente tem que começar a abrir escolas neo-humanistas. Então, a Nanda Marga tem as escolas neo-humanistas que já vai colocando para a criança ali desde pequena esses princípios, né, universais de amor e fraternidade, espiritualidade, para que ela faça, né, a diferença amanhã. E ele fala assim que sim, a mulher, né, ainda passou muitas foi colocada, né, numa condição muito exploratória, mas ele comenta assim, a diferença da mulher é que ela tem mais sensibilidade. E é essa sensibilidade que está faltando, né, para a gente ter um sistema mais justo. Então ele fala assim, as mulheres têm um poder incrível, mas esse poder só ela sozinha ela não vai conseguir fazer nada, né? Tem que junto com os homens é, fazer a mudança acontecer. Mas os homens E sozinhos também não vai conseguir, então são os dois juntos, né? a gente não pode esquecer que existiram as Margaret Thatcher da vida, né? Que a mulher também tem potencial para a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Então, as mulheres têm um papel aí nessa mudança importantíssimo, junto com os homens. E é assim, a gente tem todos os... o Shri Shri Anandamurti, Prabhupada Chakar, ele encontrou onde está exatamente isso que o senhor falou, os defeitos, né? E ele deu estruturado, assim, tipo, ferramentas. Como que vocês vão fazer essa mudança, né? A mudança primeiro começa aqui, na nossa individualidade, na nossa consciência. Para você vencer, né? Você vencer os seus próprios defeitos, para isso se expandir numa boa relação, numa boa convivência no meio social. Então, é muito bom. Gratidão, Namaskar. Se alguém quiser complementar mais aí, o que refletiu, tá aberto. Senão, fiquem à vontade. Uma outra coisa, né? A gente precisa conhecer muito bem esse Praut e cada pessoa, depois de conhecer, precisa espalhar essa informação. O Prabhupada Sarkar fala assim, você tem que bater de porta em porta para que as pessoas conheçam esse novo sistema. Você tem que fazer um trabalho de educação mesmo, né? Mostrar o que é cooperativismo, o que é o Praut, falar, né? E chamar para a prática também, né? Vamos fazer yoga, vamos fazer, né, isso, aquilo, para que a gente consiga fazer uma mudança. Então tá, gente. Na próxima encontro eu vou trazer um pouquinho mais. Amanhã acho que sim, vai ter o estudo. Se tiver mesmo, vai estar publicado no Instagram da Ananda Marga Sadvipras, né? E se não for amanhã, semana que vem eu trago mais alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Bastante feliz com a presença. Gratidão, Namaskar. Se alguém quiser compartilhar algo, no último minuto. Tô brincando. Tá. Então, não, tá tudo bem? Vamos então, né, descansar um pouquinho. Então, tchau, tchau, gratidão, Namaskar. Boa noite.